Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram no mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente $75.400, com uma pequena queda nas últimas 24 horas de 0,6%. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether está caindo 1,3%, com cada unidade nesse instante em $2.300. A gente vê a XRP caindo 0,7%. A gente vê também a Solana em queda de 1,5% ao longo do último dia. A Hyperliquid caindo mais de 4%. Enfim, a gente vê o mercado com uma leve tendência de aversão de risco nesse momento. Inclusive, se a gente olhar agora o índice de Fear and Greed, de medo e ganância, a gente vê que voltou para a fase do neutro. Se na última sexta-feira estava marcando ganância, estava começando a marcar ganância, agora está marcando 54 pontos no neutro. Isso quer dizer que a aversão ao risco deu uma leve crescida ao longo desses últimos dias, ao longo desse último final de semana, principalmente. Isso a gente consegue ver muito claramente também no mercado financeiro tradicional dos Estados Unidos. Se a gente olhar o mercado americano, que já está aberto há aproximadamente uma hora, no instante de gravação desse episódio, Dow Jones está operando em queda de 0,24%, a Nasdaq está operando em queda de 0,5%, S&P 500 operando em queda de 0,3%, o próprio ouro, metal precioso, o maior ativo financeiro do mundo, também queda de 0,7%. Em contrapartida, a gente tem ali o preço do barril de petróleo subindo 5%, o dólar subindo quase 10%, o índice do petróleo, do dólar. Então a gente vê que o mercado americano está com uma certa aversão ao risco nesse momento. As pessoas estão buscando uma liquidez, as pessoas estão vendendo os ativos, indo para o dólar e, naturalmente, o petróleo dá um indício para a gente do principal motivo de queda do mercado financeiro global. E é, naturalmente, a guerra do Irã, especialmente ali sobre a questão do Estreito de Hormuz. Durante esse último final de semana, de sexta-feira até hoje, segunda-feira, a gente teve muitas variações. Inicialmente, a gente viu que entre o dia 17 e o dia 18, realmente o Estreito de Hormuz ele chegou a ser reaberto, que nem a negociação envolvendo Estados Unidos e Irã falava, mas a gente teve um início do Irã, de repente, dando tiro em dois navios indianos que estavam passando pelo Estreito de Hormuz. Aí os Estados Unidos retalharam, apreenderam um navio iraniano que estava tentando fazer essa travessia, e aí com isso o Estreito voltou a ser fechado. Quem está conseguindo ver a gente em vídeo agora está conseguindo ver que eu estou passando aqui um videozinho mostrando o tráfego dos navios pelo Estreito de Hormuz. Teve, de fato, um momento entre o dia 17 e o dia 18 que cresceu bastante a navegação, chegando quase ali na normalidade, só que na sequência, já ali no dia 19, eles já ficaram quase que totalmente fechados novamente. E sem sombra de dúvida, esse é o principal motivo da queda do mercado financeiro nesse momento e também da valorização do preço do barril do petróleo. A guerra voltou a escalar, o atual cessar-fogo vai acabar na quarta-feira, e nesse momento a gente não tem nenhum grande indício de que chegaremos, de que teremos um novo cessar-fogo na região. Então é claro que isso cria uma aversão ao risco de uma forma mais ampla. E é esperado que a gente veja consequências disso nos ETFs de criptomoeda no mercado americano. Mas, se a gente olhar na última semana, a gente teve uma semana bem positiva, apesar de tudo. O ETF de Bitcoin Spot teve um inflow de 8.840 BTC na última sexta-feira. Foi o quarto dia consecutivo de inflow e foi um inflow de 663 milhões aproximadamente. Foi o maior inflow da semana passada. Então, se a gente somar todos os dias, a gente vai ver que foi uma semana bastante positiva para o ETF de Bitcoin Spot. Positiva para o ETF de Bitcoin Spot, positiva para o Ether, para o ETF de Ether Spot também. Sétimo dia consecutivo de inflow na última sexta-feira, mais de 54.200 ATH de entrada, o que em dólar americano deu cerca de 127 milhões, ou seja, todos os dias na semana passada o ETF de Ether teve inflow, bem como a gente também registrou inflow no ETF de Solana Spot, a gente também registrou inflow no ETF de XRP Spot, então a gente registrou inflow nos principais produtos de criptomoeda do mercado americano, tanto na sexta-feira quanto também no somatório da última semana. E isso é uma sinalização muito clara de que ao longo da última semana a gente não estava tendo uma aversão ao risco, mas muito pelo contrário, a gente estava tendo um sentimento de que o mercado estava com uma injeção de ânimo no curto prazo.
O que vai acontecer no dia de hoje? A gente vai precisar acompanhar muito de perto, principalmente as notícias geopolíticas. Se a gente tiver algum novo indício de uma decisão macroeconômica, de uma decisão geopolítica que diminua o conflito na região, a gente tem uma tendência a voltar a ter esses inflows. Agora, se a gente perceber que a tendência está sendo de escalar, a gente vai ter outflow no dia de hoje. E não foram só os ETFs de criptomoeda que tiveram uma entrada significativa ao longo desses últimos dias. No dia de ontem, o Michael Saylor, da Strategy, postou no seu X, na sua conta pessoal no Twitter, uma frase falando, pense ainda maior. E isso sugeriria justamente uma compra ainda maior de BTC por parte da Strategy nessa semana. E foi, adivinhem só, justamente isso que aconteceu. A Strategy comprou mais 34.164 BTC por 2 bilhões e meio. Com isso, eles conseguiram ultrapassar a marca de 800 mil BTC em carteira. É isso mesmo, eles nesse instante estão com 815.061 BTC. Parece ser uma questão de tempo até eles conseguirem, de fato, superar a marca do 1 milhão de BTC sob gestão. Isso parece muito questão de tempo. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no máximo até o final desse ano. Claro, se eles conseguirem continuar nessa velocidade. Eles estão captando bastante capital através da ação Stretch, a STRC deles, que é aquela ação que gera rendimento mensal, e eles estão utilizando essa captação para compra, para aquisição de novos BTC. Então, se eles conseguirem continuar nessa velocidade de captação, eles vão continuar nessa velocidade de aquisição, nessa velocidade de compra. Bem como a Bitmain, maior detentora corporativa de ETH, também está em uma velocidade impressionante. Na maior compra única desde dezembro de 2025, a Bitmain comprou 101.627 ETH. Nesse momento, eles possuem 4.976.485 ETH em carteira, o que é aproximadamente 4,12% do supply total, da oferta total de Ether. Eles têm uma meta de 5% e fora esse ETH que eles estão comprando, eles fazem também o staking desse Ether. Com isso, eles conseguem gerar rendimento ETH para a própria carteira deles, que já é mais ETH. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, eles já estão gerando só de rendimento de staking mais de 200 milhões de dólares por ano. Isso é uma quantidade muito significativa e muito robusta. Antes de dar continuidade no episódio de hoje, eu quero pedir um favor para você. Não importa por qual plataforma você esteja escutando a gente, eu peço seu engajamento. O seu like, a sua inscrição, você seguir a gente, a sua avaliação de 5 estrelinhas, porque isso ajuda demais a continuidade do nosso trabalho. A gente produz aqui esse podcast diário para vocês de segunda a sexta-feira, trazendo as principais atualizações do mercado cripto. Temos uma comunidade gratuita no WhatsApp, que você pode entrar no link que está aqui na descrição. E o que a gente pede em troca é justamente esse seu engajamento. Isso faz com que novas pessoas conheçam o nosso trabalho e com isso a gente possa justamente dar continuidade nele. Então, por favor, deixe seu engajamento para dar essa moral para a gente. E sem mais delongas, dando continuidade ao episódio de hoje, nesse último final de semana, a gente teve mais um hack, que inclusive já está associado ao grupo da Coreia do Norte, Lazarus Group, aquele grupo hacker da Coreia do Norte, que é um grupo que é financiado, inclusive, pelo Estado. A gente teve mais um hack que já está associado a eles. Foram 293 milhões de dólares que foram drenados da Kelp DAO. A Kelp DAO, ele é uma plataforma, um protocolo de restaking líquido, ou seja, você consegue colocar lá a criptomoeda, você pega um token dessa criptomoeda que está em staking lá e com isso você consegue continuar fazendo as suas operações. E o token que foi drenado foi o RSETH, ou seja, foi um restaking de Ether. E eles conseguiram achar uma vulnerabilidade no smart contract de uma bridge deles e eles conseguiram justamente mintar, eles conseguiram gerar 293 milhões de dólares em RSETH do nada. Ou seja, eles não fizeram nenhum depósito de ETH, mas eles conseguiram pegar esse token que só é gerado quando teoricamente existe um ETH travado em colateral. O grande problema disso foi que eles utilizaram isso na sequência na Aave. A Aave é aquela plataforma de empréstimo descentralizado, onde você consegue justamente colocar uma criptomoeda como colateral e sacar outra criptomoeda como empréstimo. E o que eles fizeram? Eles geraram essa quantidade cavalar, esses 293 milhões de dólares em RSETH falso, que não existia, pegaram esse 116 mil RSETH, para ser mais exato. Eles pegaram isso, foram na plataforma da Aave
e utilizaram como um colateral de empréstimo. Na sequência, eles pegaram o dinheiro que estava emprestado e deixaram na Aave essa plataforma, esse montante de 116 mil RSATH que não tinha colateral. Ou seja, em si, a Aave ela não foi hackeada, mas ela acabou ficando com um bad credit, ou seja, com crédito podre, com crédito ruim, porque eles ficaram com essa quantidade de 116 mil RSATH e não tem como vender isso, porque não tem colateral disso. Ele foi simplesmente gerado. Então, isso naturalmente gerou uma grande pressão também na Aave e jogou muita luz no momento para o que a gente chama de Lego, né? Que tem um Lego dentro da rede de DeFi. Como assim? É um risco dali da plataforma descentralizada de gerar esse token do restaking, que você leva esse token do restaking para a Aave. Então, o problema não foi na Aave, o problema foi na CalpDAO. Mas quem sofreu foi justamente a Aave. A Aave, para vocês terem uma ideia, perdeu 20%, o token, né, de governança da rede Aave, da plataforma, perdeu 20% do valor 24 horas após esse ataque hacker. E fora isso, a gente viu caindo em 8 bilhões de dólares a quantidade de dinheiro depositado na Aave. Justamente por questão disso, levou uma corrida bancária. As pessoas ficaram com medo da plataforma. Se a plataforma está segura, se a plataforma está líquida, se a plataforma tem capacidade de segurar ou não esse rombo de superior a 200 milhões de dólares. Então, com isso, a gente vê o quanto o DeFi ele é maravilhoso, por um lado, mas quanto ele é desafiador, por outro lado. Ainda mais quando você começa a fazer esse money Lego, né? Esse Lego de money, onde você começa a juntar vários tipos de plataforma, vários tipos de token, com o objetivo até de maximizar os seus ganhos, mas você, consequentemente, acaba também maximizando os seus riscos. Então isso daí joga muita luz sobre esse tema, e a gente está vendo aí que a Aave não vai ser provavelmente severamente impactada com isso, no sentido de funcionamento. É uma plataforma muito robusta, uma plataforma bastante segura, mas que tem sempre esses problemas acumulados. Se a gente parar para ver aqui agora o token da Aave, na última semana ele está caindo ali cerca de 5,7%. Então não é uma queda tão significativa assim, não é uma queda tão grande assim, mas de qualquer forma já demonstrou um certo nível de estresse com tudo isso que aconteceu. Naturalmente a gente vai acompanhar os próximos desenvolvimentos e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. E esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua companhia, e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã, terça-feira. Valeu!